Olá, amado e amada. Vamos conversar aquele assunto atual, interessantíssimo. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, que eu não sou uma doutrinadora. Eu não quero doutrinar ninguém. Não quero que ninguém acredite no que eu digo, no que eu falo, no que eu penso. Eu já disse que eu solto esses vídeos porque eu quero, porque eu gosto, porque eu quero dividir com pessoas que vibram na mesma frequência o que eu já consigo entender, o que eu já consegui descobrir, e através das meditações, das intuições, das visualizações, mas não tenho intenção de que ninguém pense como eu penso. Eu apenas passo aquilo que eu já descobri. Você que não consegue acompanhar, que nem tem sempre uma pessoa que para de paraquedas ali no vídeo, nunca assistiu nada e além de não entender nada do que você está falando, a pessoa ainda entende coisas que você nem sequer falou. Né? Então a gente geralmente elimina essas pessoas porque quando a gente está assim mais esperto, a gente tem que ter preguiça, né? Preguiça de começar a debater com quem está dormindo. Elimine e pronto. Então, ninguém é obrigado a assistir os meus vídeos. Né? Se você entrar aqui, é porque você gosta dessa frequência, mas não tem intenção nenhuma de doutrinar ninguém. Tá? E então, nós vamos conversar hoje aqui de que a verdade, ela está surgindo, ela vem vindo com tudo, a verdade está surgindo. E como que a gente pode aprender a ser assim mais indisponível? Né? Vou falar um pouco da minha própria experiência, que quando a gente é muito disponível, né, você não tem valor. Quando você é mais indisponível, é que a pessoa, ela acorda e vai entender, né, o seu valor. E às vezes passa a vida inteira e nem entende. Mas você já não fica mais tentando fazer aquela pessoa entender coisas que ela nem tem capacidade para entender ainda nessa existência. Então, nós não temos obrigação de carregar assim quem não quer andar. Nós não temos obrigação nenhuma de carregar quem não quer andar. Até tentamos ensinar o caminho, ensinar a dar os primeiros passos, mas se a pessoa ela não quer, nós não temos obrigação nenhuma de deixar lá e continue caminhando. E então é bem assim, cada vez que a gente sente um vazio depois de uma discussão assim absurda. Quando eu falo assim, discussão absurda, não é só familiar, com o companheiro, com o filho, com um vizinho, com um funcionário no trabalho. Mas assim, a gente, quando está mais assim, a gente está assim, mais esperto, cada vez que sente um vazio depois de uma discussão absurda, cada vez que você consome conteúdos que te deixam assim pior do que antes, né? Você absorve conteúdos, quer dizer, seja um vídeo, seja uma novela, seja uma série, seja um filme, que você está consumindo esse tipo de conteúdo e que te deixa pior do que antes. Então é isso que a gente tem que começar a observar. E cada vez que você se prende a uma emoção, que você não consegue soltar. Tudo isso tem consequência. Vai te deixando doente. Primeiro mentalmente, emocionalmente, começa a vir a depressão, aquele esgotamento físico e mental, e depois vai pegar o órgão físico que está relacionado com seus pensamentos. Então,
tem seres no nosso planeta, né? Não só no nosso planeta, no universo, tem seres, né, que não pode gerar a sua própria energia. E ele necessita da sua. E como que ele faz isso? É, como que ele faz isso? Quer dizer, eles estão assim, eles fazem isso assim, roubando a sua energia, e a resposta está assim nos hábitos seus, nos pensamentos, nas suas emoções, é, nas suas emoções, assim, é, eles induzem de alguma forma. Então, veja, se tem seres nesse universo que de certa forma estão vivos também, mas que não têm uma aparência física, e eles vão tentar roubar a sua energia de alguma forma. E alguém assim que está assim alimentando, e claro que alguém assim está se alimentando da sua energia, e, e, e é de você que ele vai se alimentando. Então, a gente já ouviu falar, acho que muitas pessoas ouviram falar sobre esses supostos reis ou deuses que falam Enki, Enlil, e muitas religiões e seitas que são induzidas por esses seres. E nós estamos sempre sendo hackeados como uma rede de Wi-Fi, e sem senha. Então, é como o BBB, né? Até para tomar banho você está sendo vigiado. Então, nós estamos sempre sendo vigiados por esses seres. E, e desde pequenos, né? Desde que a gente é pequeno, a gente aprende que a nossa intuição não vale nada. E porque não tem como provar, é igual a regressão de memória. Como você não tem como provar, muita gente que não tem coragem fala, não vou fazer uma coisa que não é provada, não é uma coisa que é provada cientificamente. Também tem coisas que não dá para provar cientificamente, mas que cura muito e vem curando muitas pessoas. Porque quando você faz uma regressão, você vai na origem, aonde começou o seu problema, o seu conflito, o seu desgaste emocional, e aí você acha a origem de tudo, você acha a raiz. E é claro que você volta de uma forma totalmente bem melhor do que você entrou naquela sessão, naquela regressão. Mas eu lembro assim, quando eu às vezes a gente era obrigado pelos pais a participar de algumas coisas religiosas, o catolicismo, o catecismo, a crisma, o cursinho para casamento, alguns cursos que a gente fazia, e que esses cursos assim, tipo, eu venho de uma origem católica, então falava-se muito em demônio, né, inferno, e nesses lugares a gente aprendia que não era para a gente escutar a nossa intuição, né? Que a nossa intuição é perigoso, podia ser negativa, do demônio, do diabo, seja o que for, do inferno todo. Então, desde pequeno a gente aprende que a nossa intenção não vale nada, para nos distanciar da nossa inteligência, da nossa sabedoria. E então a gente vê muito exemplo disso, a gente vê assim que eu, pelo menos, me sentia muito esgotada nesses lugares. Né? Você entra em determinados lugares, você se sente esgotado. Eu até evito ir em mercados grandes, feriados, final de semana, ou determinado horário, depois das 5 horas, ele começa a lotar muito. E eu me sinto muito esgotada, porque eu pego muito a energia das pessoas. E então, a gente tem que tomar muito cuidado também com cada palavra que a gente fala, que cada palavra que a gente fala tem uma carga ali, positiva, negativa, e que espalha na atmosfera. E alguns decretos
Algumas palavras têm decretos e até entrega ali sem você perceber. E, tipo assim, você encontra com uma pessoa, ela diz assim para você: ai, não aguento mais, eu não aguento mais, eu não sou ninguém. E aquela energia negativa dela, você fica ali muito tempo e você começa a sentir aquele mal-estar também. E ela fica decretando aquilo. Esses seres, né, que são vivos também e não têm forma física, eles estão ali captando essa energia dela, negativa. E, e o mais assustador é que, na maioria das vezes, você mesmo se torna um vampiro energético. Você mesmo se suga. E eles adoram, né? Porque a energia humana é moeda valiosa, né? É um gerador de energia. E é o ponto, assim, ideal para eles, né? O ponto ideal para eles é sua insatisfação contínua, né? Pessoas que estão sempre insatisfeitas. Como que a gente vê isso no dia a dia? Eu presenciei há uns 2 dias atrás isso na minha frente. Você faz de tudo por aquela pessoa, você faz de tudo por aquele funcionário. E quanto mais você faz, você vê mais insatisfação nele. Então, se você fica assim, sem se elevar e nem descer demais, você fica ali naquela insatisfação, assim, até parasita mesmo. E, e você então fica ali conectado no sofrimento. E eles estão lá sugando você. E gerada pelo seu medo, pela sua frustração constante, né? Então, a gente tem que assim, perceber assim, que tudo que a gente provoca no outro volta, né? Tipo assim, sabe aquele marido que impede a mulher de agir? Aí ela pega, ela influencia, ela vai ficar influenciando. Ou quando você o homem que silencia a mulher de se comunicar, ela se comunica com os olhos. Nos olhos ela faz tudo o que ela quer. E ela até combina dentro tem um salão de festa e ela é proibida de se comunicar. Pelo olhar, ela combina o que ela quer com uma amiga ou com um suposto amante, seja o que for, ela faz tudo com os olhos. E quando ignorada, ela se ocupa sem pedir permissão. Então, tomar muito cuidado quando a gente está não cumprindo, né, com aquilo que a gente prometeu para aquela pessoa na hora de casar, ou o funcionário prometeu que ia fazer tal coisa e não faz, ou vice-versa. Tudo está gerando energia para esses seres que também dominam o planeta, né? Dizem assim que muita gente falando que eles estão sendo assim expulsos do planeta, tal, mas a gente vê claramente ainda, né, a força deles ainda no planeta. E eu vou cada vez mais deixar claro aqui. E, e o mais fácil, assim, é viver assim, iludido do que admitir que o amor é uma dança de vaidades, né? Não estou falando amor só entre o homem e a mulher. O amor em tudo. É uma dança de vaidades, né? Eu vou fazer isso, mas eu quero isso. Eu vou fazer de conta que eu gosto de você para obter tal coisa. Eu não estou falando só em homem e mulher, estou falando entre coleguinhas. A gente vê isso claramente, que é uma dança de vaidades. Sempre nessa relação, seja de quem for, de duas pessoas, o mais carente se ajoelha. E o mais estratégico, ele reina em silêncio. Ele vai fazendo o outro fazer tudo o que ele quer, né? E através de todo esse jogo, os que comandam o planeta, eles seguem você. E como o tubarão que segue as suas presas, no mar ele segue suas presas através do sangue, né, derramado na água. E através principalmente dos seus traumas. E ele assim
eles são assim pontos de ancoragem energética, né? Então, se for assim, se for trauma, se você tem um trauminha, você tem um traumão, se você tem um trauma, você tem vários traumas, e você não processou, quer processar, quem tem processador em casa, ele não moe tudo, moe tudo. Então, se você não moeu tudo aquele trauma, você não processou ele continua funcionando como uma porta de acesso. Ele se torna uma fenda, que é uma fenda, mas ele se torna uma abertura. E por essa abertura, por essa fenda, filtram a sua energia, né, de sofrimento. Estão lá sofrendo, tudo errado comigo, né? E só escapa dessa situação pessoas que não se deixam, pessoas, indivíduos que não se deixam drenar, né? Pessoas que não têm uma fendinha aberta, que não se deixam drenar, que é menos de 2% no universo inteiro, menos de 2%. Então, chegou uma época que estava achando que estava chegando em 30%, desceu. A malha magnética do planeta mudou, nós estamos sendo colapsados. O que é colapsado? Começa tudo, linhas claras, bagunçar, virar de ponta cabeça. Eu deixo isso muito claro, assim, que eu estava com um funcionário que lá atrás ele foi muito bom, né? Porque estava começando, então a pessoa ela é boa, ela vai mostrar que ela é boa para ela ficar com você, que paga bem, paga certinho e que você vai indicar para outras pessoas. Mas quando essa pessoa começa a pegar mais cliente, como ela não tem estrutura, ela tá cheia de traumas, né? Cheia de fendas, a pessoa começa a perder o chão. Então começa a viver na arrogância, perde a humildade. E se a pessoa precisa ficar no mínimo 6 horas dentro da sua propriedade, porque é grande e você está pagando bem por isso, a pessoa já passa a querer ficar 2 horas e sai correndo, né? Ou se aproveitar da situação, começa a confundir. Eu quero vir aqui para pescar, que é o quê? Que é o quê? Eu já corto na hora. Claro que não. Eu não sou babá de jardineiro agora. Como é que eu vou ser babá de jardineiro? Que é isso? Onde está o respeito? Onde está a minha privacidade? Claro que não. Não, mas vou pescar. Não, aqui não. Né? Não acontece só isso, acontece outras coisas que você vai chamando a atenção. O que acontece quando a pessoa vai embora, ela fala assim, hoje eu fiquei tempo aqui, né? Vamos supor, tipo, que ele ficou ali 6 horas, corrida, fora que ele parou para comer outras coisas e tal. Mas a próxima vez que eu vier agora, eu vou ficar só 2 horas, 3 horas, eu vou embora, meio-dia eu tô indo embora. Eu não falo nada. Não falo nada. Passou 2 dias, eu reflito, penso direitinho, sinto na minha intuição o que se deve fazer, converso com meus filhos. Então, fulano, você me liga a hora que você puder. Aí o fulano, a hora que liga, eu digo para ele, não preciso mais de você, não quero mais você aqui como meu funcionário. Não quero, não quero. Quando eu digo não, é não, né? A pessoa tenta, não, eu vou aí, não venha, não venha, porque eu nem estou dentro da minha casa. Não venha aqui. Não temos mais nada para falar. Não temos mais nada, né? Então, por que eu consigo tomar uma atitude dessa? É um cara bom? Era, não é mais. É um cara que tem várias máquinas, leva o lixo embora. Até então não roubava e não quebrava. Mas quando a pessoa começa a perder a vergonha na cara, começa a querer achar que a casa sua é a dele, e tá querendo, ele ficava 6 horas, hoje ele quer ficar 2, e é um valor bem acentuado, então tá na hora de parar. Por que consigo parar? Sem pensar e sem olhar para trás. Você sente até um alívio de fazer aquilo. Porque aí pode mandar não sei quantas mensagens, pode pedir desculpa, não tem acordo comigo. Porque eu já vim falando que eu estava ficando cheia. Né? E a pessoa acha que ela é o último pacote, a última bolacha do pacote. Pode até ser, mas está toda espatifada. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, quando a gente perde o chão e perde a humildade e entra na arrogância, né? Aquilo que eu falei no outro vídeo, quando a mãe até ontem era prostituta
e agora ela recebeu o Espírito Santo, ela quer obrigar todo mundo a ler a Bíblia junto com ela, ninguém suporta os excessos. Você tem que saber que você está indo para um lugar para trabalhar, não para se impor. Ó, pode isso aqui para mim. Não, mas olha, se eu puder, isso aqui está deixando que a grama não receba sol, não receba chuva, ela vai morrer, sei lá, tem que podar aqui, essas árvores aqui estão atrapalhando, a grama poda para mim. Não, ó, acabou, chega, né? A pessoa não tem vontade de fazer o serviço, porque é podar, é depois pegar, colocar em cima da carriola para levar embora, então ela vai tentar conquistar você para não fazer, né? Então, ele pode ter um monte de fenda aberta, você não tem. Então, você vai somatizando, daqui de hoje não passa. Acabou, não temos mais nada para falar. Então, veja, aí a pessoa fala assim para você, assim... Porque, assim, a maioria das pessoas que você lida, a maioria das pessoas que você lida, tem um sistema cheio de fraturas invisíveis. Sabe aquela pessoa que quebrou a perna em vários lugares e que ela fica com a perna para cima uns 6 meses no hospital e toda cheia de ferro por dentro, ou que fraturou a coluna, seja o que for, né, o braço. Mas tem pessoas que são muito mais fraturadas, elas vivem a vida inteira com fraturas invisíveis dentro de si mesmas. E aí ela se perde, esse tipo de pessoa ela se perde, ela fica mansinha nas primeiras vezes, quando ela acha que já é dela, que ela já ganhou aquela situação, ela começa a se impor, e é onde ela perde, né? Ela perde tudo com a vida. Ou senão você vai falar para a pessoa, não pode fazer assim. Aí a pessoa vai falar assim para você, eu sou assim pelo que eu vivi, né? Então, você está sempre validando o seu dano e assim você é útil para é útil como uma bateria nova. Então, esses seres que não têm um corpo físico, eles estão vivos também. Você é uma bateria para eles, né? Sempre uma bateria nova. Então, eles estão sempre captando os seus erros, a sua energia ruim, negativa e querendo mandar onde não é o teu espaço. Então, começa a olhar assim seus rituais rotineiros. Então, você chega assim, você tipo assim, vamos pegar ali a história do jardineiro, você é um jardineiro e quer chegar às 10 horas, 11 horas, chegar 2 horas da tarde. Então, o que acontece? Essas pessoas trabalham para pessoas que têm dinheiro. Pessoas que têm dinheiro levantam cedo, geralmente são empresários, né? Já tem uma certa idade, levantam cedo, por isso que venceram na vida, porque levantam cedo. Aí a pessoa chega esse horário, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, quando você não conseguiu entender enquanto está sendo chamada a atenção, então agora presta atenção agora. Por que eu fui mandada embora? Né? Quais são os rituais? Você não foi só mandado embora de mim, você fica sabendo que outros coleguinhas seus também fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa tem um ritual rotineiro. Tá falando que não é para chegar tarde, ele chega. Eu tenho que levar a criança na escola. A criança na escola você leva 7. 7h30 para você estar no lugar trabalhando. E chega 11h30, meia-noite, não. Tem alguma coisa errada aí. Ou tá tudo errado. Né? Muita mentira e pouca ação. E aí, então, quando você tem rituais rotineiros que estão te prejudicando, e você tem um consumo de energia negativa e repetitiva, esses seres que não têm corpo físico estão adorando, estão sugando sua energia. Eles vão até o fim, né? Então, a pessoa fica num ciclo de dramas, né? Ou senão a pessoa fica num ciclo de dramas, porque agora o fulano me mandou embora, porque tinha lá formigueiro e eu não tinha como matar o formigueiro. Não, mentira, a pessoa quando é verdade, olha, tem muito formigueiro aqui nessa chácara, o que você está me pagando, eu não tenho condições de pagar o veneno, você pode me fornecer o veneno. Então tudo isso eu já tinha falado para a pessoa, explicado, não necessariamente na minha chácara, outras coisas que ele estava contando, mas a pessoa não quer sair do ciclo vicioso do drama. Não quer, que nem hoje quando eu falei pro meu filho, olha, menos esse valor no orçamento dele. Não, mãe, não é no orçamento dele do mês. Imagine quanto ele perde no ano.
né? A pessoa tem que, às vezes, lamber o chão para entender, né, que a arrogância está destruindo. Então, o que acontece também, tá? Essas pessoas sempre acabam tendo pedra no rim, ou perdendo a vesícula, que é problema de relacionamento, né? A pessoa chega mansinha, é que nem um casamento, fica mansinha até casar e depois pisa. Depois não sabe que tem problema no rim porque perdeu a vesícula. E o que rejeita a pessoa assim, o que ela rejeita mais em si mesmo são assim as coisas que mais facilmente e geralmente são usadas contra você mesmo. Lembra dos seres ali que dominam a nossa terra, aqui o nosso hotel terra, e que eles não se alimentam do que você come, eles se alimentam da sua energia, né? E então, esses atos seus sempre têm um padrão. E cada padrão tem uma vibração assim previsível. A pessoa se torna previsível. Você já sabe que ela vai chegar naquele horário de novo, tarde, vai dizer as mesmas coisas para você, sabe que está desagradando e não muda. Então você se torna previsível. E quando você é previsível, você é uma pessoa programável. Então, esses seres que não têm o corpo físico, eles já programam tudo você. O que vai acontecer de ruim no seu dia, o que você vai fazer. Tem muitas pessoas que acham que tem o livre-arbítrio e já perderam o livre-arbítrio há muito tempo. Porque esses seres que não têm corpo físico, até programa aquela pessoa para extrair mais energia negativa dela, né? Mais sofrimento. E a sua energia que não é móvel, ela se torna estagnável, porque você está sempre naquela mesmo ciclo vicioso, ela se torna estagnável. E o que é estagnável não flui, não progride, né? E não tem evolução. Então, isso é nele que está fazendo um monte de coisa errada e não quer admitir. Está fazendo tudo errado. Aliás, não está fazendo nada e não quer admitir. Ou você vai na casa de uma coleguinha que mora num lugar pequenininho, né, tipo kitnet, ou que seja um pouquinho maior que uma kitnet, e a pessoa naquele vício, né, que ela levanta o café, o almoço, a janta, e vai deitar, vai assistir televisão até dormir, depois assiste televisão de novo, depois dorme de novo. Como é que uma pessoa dessa que se alimenta e não anda, não tem como andar, o lugar é pequeno, ela não anda, é claro que ela vai se tornar obesa. Ela pode fazer bariátrica, ela vai se tornar obesa de novo, a não ser que ela troque pela bebida, pelo álcool, pelo tabaco, pelo consumo, ser consumista em roupa, se ela tivesse, mas se ela mora num lugar desse, ela não tem condições, né? Então ela vai se tornar obesa de novo, né? Porque a energia fica estagnada. E se está estagnada a sua energia, você não tem progresso. Você está sempre depressivo, não tem progresso. Alguém colocou depressão em você? Claro que não. É você que está fazendo isso com você. E por isso que as pessoas não gostam de mim, porque ou você vai querer ter responsabilidade pela sua vida, ou não abra meus vídeos. Porque não existe ninguém deixando você doente, é você que deixa você doente. Então, esses atos tudo tem um padrão previsível, né? Então, todo entretenimento de massa também, quando você vai no cinema, você vai num local que tem um monte de gente ali para assistir um determinado artista, todo local de massa que tem muita gente ali junto, sempre está rodando um esgotamento nas pessoas, você fica muito esgotado. E mesmo em academias também, gera muito esgotamento. Eu sinto isso muito em mercados também, por isso que eu evito ir em horários de pico. Porque é um canal de energia mútuo, né? Você dá energia, você dá energia esperando validação. Quer dizer, você faz qualquer coisa ali que na verdade é sua obrigação, e você fica lá esperando validação, né? E o outro dá atenção esperando assim controle, né? Hoje eu cheguei na hora que ela pediu, eu fiz já umas duas coisas já que ela vem pedindo, hoje eu fiz, né? Coisinhas rápidas ali que eu fiz,
E lembre que ninguém dá livremente. Ninguém dá livremente. Tudo é uma transação encoberta. Depois eu fui pedir para ela me deixar pescar. Claro que não. Claro que não, né? Então, porque eu não tenho fenda. Não tenho que adular ninguém. Eu contratei você para trabalhar e eu pago. Se isso não está certo, você sai da minha frente, né? Então, comece a observar onde você perde energia a cada dia. Onde que você perde energia? Que conversa te esvazia? Que pensamento você fica repetindo? Que rotina te entorpece? Começa a prestar atenção, né? E toda energia assim dada sem consciência cria dívida. Presta bem atenção, vou dar exemplo aqui. E toda a dívida energética atrai cobrador. E esses problemas eles vão se arrastando. Promessa que você fez sem intenção, apego assim que sustenta mesmo, que a pessoa já tem até morrido ou casado e fecham assim, e fechar essa porta é sabedoria. Então, deixar de romantizar a dor. Tem gente que fica romantizando a dor. E se você desperta, assim, desse looping, né? Você desperta, o que é despertar do looping, né? É uma pessoa, assim, que você pensa que você conhecia, você não conhecia. Isso já aconteceu comigo. Eu vou explicar aqui com uma coleguinha, né? E se o sistema desperta, então entra em colapso. Então, se essa pessoa desperta, se as pessoas começam a despertar, começa tudo a colapsar. Então, você vê que dá para sentir no ar que tá havendo pessoas colapsando. Então, como é que acontece isso? Lá na infância, eu tive uma coleguinha assim que a gente ia para tudo junto, escola, no conservatório estudar piano, depois ia para o balé junto, e fazia tudo junto. E a gente assim, tinha um ritmo de ir até a pé, tinha que atravessar uma ponte grande ali em Piracicaba, que é a ponte do Rio Piracicaba, que era grande, que hoje está mais seguro, mas antigamente era mais perigoso. Porque tudo que a gente queria economizar, às vezes, aquele dinheirinho do ônibus, para a gente comprar outras coisas, né? Então, a gente ia para o clube junto, tudo. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela foi ficar um tempo num outro país. E quando ela foi para esse país, que ela foi ficar um tempo lá, ela poderia ficar um ano até mais. Eu era criança e ela também era criança. Ela falou para mim, eu vou lá, ela chamava de Estelinha, Estelinha, eu vou lá, mas você não vai casar, eu namorava uma outra pessoa na época. Você não vai casar sem antes eu chegar. Tudo bem, você está fazendo um pacto ali, inocente, e pensando assim, coisa de criança, coisa boba, né? E nem sei se vou casar mesmo, tal, não sei o quê, ou casar nesse tempo, né? Que a gente tinha intenção de casar cedo. Mas acontecer de conhecer outra pessoa, de outra pessoa falar, imagine que eu ficar esperando, você tá ficando louca? Você tem alguma coisa com essa moça e com essa menina, né? Que era uma menina, e vamos casar, né? Então você leva os convites para os pais dela, da moça, explica e faz tudo certinho, foi todo um casamento na época, tal, não sei o quê. Aí o que acontece? A pessoa, quando ela volta e fica sabendo que você casou, mesmo seu convite estando lá, sabendo que você respeitou a família dela, convidou e a família foi no casamento, né? Então o que acontece? Ela cria um pacto ali negativo com você. Nunca mais falo com ela, né? Nunca mais falou comigo. Só que como ela pode tentar me ligar nesse pacto, mas eu não tenho fendas, né? Eu não tenho nada aberto, negativo dentro de mim. Então o que acontece? Eu não me ligo nisso. Minha vida vai. Mas como ela tá cheia de traumas invisíveis, tá cheia de fendas, ela entrou numa obesidade mórbida, em toda assim, facilidade que ela teve de ter depois de ser casado com um homem da política, então foi sendo fácil para ela entrar dentro da política ali naquela cidade. Depois, há pouco tempo atrás, aí, acho que faz 1 ou 2 anos nem isso, que ela tentou entrar como vereadora. Vereadora precisa de poucos votos. Eu já ajudei tantos vereadores aqui americanos a entrar, precisa de muito poucos votos. E não entrou.
né? Não entrou. Então vai havendo as frustrações e a pessoa chega numa obesidade mórbida. Então o que acontece? O que está cheio de traumas invisíveis, está cheio de coisas quebradas dentro dela. E ela fez esse pacto comigo e não desmanchou, não cortou o cordão umbilical. Então a minha vida vai porque eu não me liguei nisso. E ela desligou, então a vida dela fica, a pessoa vai ficando doente, né? Ou ela vive muito doente até a morte, ou ela acaba morrendo antes do tempo e com todas as oportunidades que têm surgido na vida para ela, né? Então é muito perigoso você estar ligada numa pessoa, porque aquela pessoa não fez o que você queria, seja ela que for, coleguinha, companheiro, patrão, seja o que for, ligado negativamente com essa pessoa é muito perigoso, né? Porque você cria fendas para esses seres que são vivos e não têm o corpo físico, eles estão lá sugando toda a sua energia. E então você cria uma dívida, né? E toda dívida energética atrai um cobrador. E os problemas vão se arrastando. E umas promessas que você faz sem intenção. Mas eu não me apeguei e ela se apegou. E então a pessoa fica romantizando a dor dela depois. Ai, coitada de mim, foi traída pela coleguinha. Imagine 2 crianças fazendo pacto. E se você desperta, né, para esse loop, né, que você pensa que aquela pessoa é uma e não é, né? E o seu sistema desperta, então você não se vai colapsar, você sai, mas muita gente está colapsando, porque a malha magnética do universo, da Terra, mudou, né? E então todas as crises assim massivas que você tem por causa de uma coisinha aqui, uma coisinha ali, é um coletor assim de picos emocionais. E como assim, que nem supor que aconteceu lá no Portugal, o apagão que nem em Portugal, na Espanha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e por aí vai. E então essa crise massiva, né? O que acontece? São picos de coletores assim de energias para esses seres. E porque nada produz mais fluxo do que o medo coletivo. O medo coletivo, né? Por isso que não adianta assim, quando as pessoas estão sofrendo por algum motivo, ai, vou chorar junto, não adianta, aumenta a sua frequência e joga energia boa para essas pessoas, para diminuir o coletor, né, desses picos, dessas massas massivas. Então, cada cidade, assim, cada país tem um fator dominante. E se você se alinha essa frequência, né, do sofrimento, de choro, olha ali na África, agora está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, você começa a observar como seus pensamentos moldam de acordo do local que você está. Eles começam a se moldar. E como certos desejos acabam ativando em você, e como certas ideias até se apagam, né? Então, não é assim, não é coincidência, é programação ambiental. E essas matrizes se alimentam de você. E cada distração sua é uma coleta de energia deles, né? Toda vez que, então, vamos supor, você está avisando aquele funcionário, não faça isso, não faça aquilo, eu já estou chegando num ponto que não está descendo mais, e o cara está achando que você não fica sem ele, que ele é a última bolachinha do pacote. Sim, ele é a última, mas toda despedaçada. Você não vê mais nele o que você via lá atrás. Então, o que mais alimenta a rede não é o seu sofrimento, mas a sua fidelidade na dor. Agora o cara deve estar lá chorando, né? Claro que ele está lá chorando, se lamentando. É um valor muito exorbitante que ele deixou de ganhar no mês. E que nem fala, meu filho, no mês é pouco, no ano. Então, o humano se torna seu próprio parasita, né? Quer dizer, eu fiz mal para ele, o João fez mal para ele, a esposa dele fez mal para ele,
O filho dele fez mal para ele? Não, ele é o próprio parasita dele. Isso que a gente tem que entender. Nós fazemos mal para nós mesmos. Quando a gente não é ninguém, a gente começa um trabalho, um relacionamento, qualquer situação, mansinho. Mansinho você começa. Quando você acha que você já dominou aquela situação, você entra na arrogância. E aí você vem para baixo de novo, lamber o chão. E você se torna o seu próprio parasita. E quando repete assim, inconscientemente os códigos do sistema, que o oprime, através da autonegação. Através da autonegação. O que é isso, Maristela? Autonegação. Cada vez que você se invalida, que se diz assim, para você mesmo que você não é suficiente. E que você não consegue se encaixar. Quer dizer, você já estava encaixado, você quis se desencaixar, né? E então, você se autotrai, né? Se autotrai, e dizer dizer assim, quando você assim, tipo assim, agora, eu tô querendo pescar aqui. Quer dizer, é claro que eu quero dizer não, mas eu digo sim para não perder o jardineiro. Aquilo se torna uma fenda, se torna uma vazão desses seres que não têm corpo físico, mas são vivos e que vão sugar minha energia, porque eu estou com raiva de ter dito sim, sendo que eu queria dizer não. E ficar aonde sabe que está morrendo por dentro. Quer dizer, eu vou dizer sim, eu começo a morrer por dentro. Como que eu vou ser babá agora de jardineiro? Que é isso? Né? Você perde a sua privacidade. Então, tudo falso vibra fraco. Tudo que é falso vibra fraco. Então, se eu sou falsa, eu vou vibrar fraco, eu não consigo colocar a pessoa num lugar. Não só coloquei no lugar, como eu mandei embora. Põe um fim. Né? Você não vibra fraco, você não é falsa. Então, tudo que é falso vibra fraco, daí é fácil captar, né, de capturar. Então, os seres estão ali. Porque não tem, assim, ancoragem. E porque flutua sem direção. E o que flutua é absorvido. E sabe assim, sabe por que custa tanto tomar decisões? Porque está filtrando, eles estão filtrando a sua energia através da sua camada e camada de negação, né? Não sou ninguém. Agora eu tô gostando de ficar aqui, acho que eu vou dar em cima da fulaninha, dessa patroazinha, vou não sei o que, vou falar que vou pescar, daqui a pouco eu faço isso aqui. Não. Ou você corta o mal pela raiz, ou depois vai ficar chorando pelos cantos, sendo sugado sua energia por esses seres, né, negativos no planeta. Então, a gente tem que tirar a energia presa que não serve, onde há conexão inconsciente. A pessoa está inconsciente. É absurdo aquilo que ele está falando, está pedindo. Né? Então, você tem que cortar aquela conexão. E isso só você, isso só você pode fazer. Só você pode fazer, ninguém mais. Ninguém mais. E nem gurus, nem terapias milagrosas, nem ir para a igreja, ninguém vai resolver. Você que tem que ter intuição de aqui tá pegando um caminho ruim. Porque é seu campo, sua frequência, é sua responsabilidade. É sua responsabilidade colocar a pessoa no lugar, é sua responsabilidade parar com aquele funcionário que já virou de ponta cabeça, bagunçou tudo, misturou as coisas. É sua responsabilidade terminar um relacionamento que está te diminuindo entre homem e mulher. É sua responsabilidade sair de um trabalho onde não estão te valorizando. É sua responsabilidade. Não sou eu, Maristela, que vou curar você, que vou doutrinar você, e não é Deus primitivo que vai curar você, que Astan Cheran e não sei quem mais, Jesus Cristo vai vir aqui salvar você. Se você está dormindo, você não sabe pôr um fim numa coisa que está errada, né? Tem medo de dizer não, tem medo de acabar aqui para começar melhor ali. Então, ficam assim, que nem assim, ligados por cordões invisíveis, pactos não ditos, né? Mesmo como daquela coleguinha que eu já expliquei.
Então, toda interação humana deixa um rastro no campo e então você deixa um rastro, você cria um cordão umbilical ali, né? E se não cortar esse cordão umbilical, se atam e te esvazia e te mantém um ciclo que você nem sabe que está aberto. E uma conexão real. E esse cordão não se rompe porque deixa assim de falar com essa pessoa, que nem eu deixei de falar com ela, deixou de falar comigo, quer dizer, eu nem deixei de falar com ela, ela deixou de falar comigo. E não se rompeu, não vou falar mais com ela, então rompe. Não, não rompe, porque ela não se perdoou, ela não se perdoa. E só rompe se você fecha o circuito energético, né? Se corta o pacto, sempre. A pessoa fala assim, sempre eu vou estar aqui para você, não diga isso. Não diga isso, sempre é o aqui e o agora. Porque códigos que você sela, né, ali num vínculo, e esse vínculo permanece ativo mesmo não havendo mais contato, como foi o caso da coleguinha. Porque o campo não entende de lógica. É lógica. Ela está numa cidade, eu estou em outra, não se falamos mais de 40 anos, não se falamos mais. O campo não entende lógica. Ela continua ligada em mim, então ela fica doente e vem para baixo. Vem para baixo financeiramente, profissionalmente, em tudo para baixo. Entra em depressão, vai para a obesidade mórbida, né? Então, porque o campo já disse, não entende lógica. O campo responde ao que você emite. Ela, mesmo estando ali mais de 40 anos, ela continua emitindo aquele ódio. Ela continua desgostosa, porque eu não esperei ela chegar desse país para mim poder casar. Então, se esse pacto continua ativo, parte da sua energia continua fluindo para essa pessoa. Então, a energia vem para mim. Eu vou e ela fica. Mesmo que ela não esteja mais presente. Quer dizer, eu podia estar até no mesmo lugar, mas você não vai, porque eu não estou ligada naquele cordão umbilical. Eu entendo que foi uma coisa de criança, e ela não conseguiu entender, como o funcionário não entende o lugar dele, que ele tem que vir, fazer umas horas corridas, que ele está ganhando muito bem pelo dia, né? Muito mais de qualquer outro jardineiro, e o cara, você tem que ficar tuchando, você enjoa, né? E aí começa a confundir as coisas e querer ficar ali para pescar na sua casa só por Deus. É que nem eu disse, meu filho, agora você é babá de jardineiro só por Deus, né? Então nada é assim coincidência, é programação, né? Nada é coincidência, tudo é programação, né? Então, porque aquele cordão continua ali. E porque onde há conexão inconsciente, né? Porque ela criou uma conexão inconsciente comigo, onde há uma conexão inconsciente é a fuga, mesmo de você como funcionário, que você está falando que aquele caminho não está dando certo, ele continua, e porque ele está inconsciente, é uma fuga, ele está querendo fugir da casa dele, fugir da esposa, fugir das coisas que não é boa para ele, mas aqui não, e às vezes um pequeno gotejamento, e outras vezes dá uma hemorragia, quer dizer, dá uma hemorragia mesmo de energia para essas pessoas sugarem de você. E tem uns que dão só um gotejamento. Aí você começa a ficar num cansaço constante, né? Uma melancolia inexplicável, uma confusão emocional. Eu posso imaginar como essa pessoa tá ruim, mas não quero saber, né? Essa é uma coisa que eu aprendi na faculdade, é que seja relacionamento, seja paciente, seja o que for, quando com você sabe que aquela pessoa se confundiu com você, você tem que parar. Tem que parar. Parar na hora. É tua obrigação parar. Aí eu indico ela para outra pessoa, eu indico esse cliente para outra pessoa, no caso também, o professor falou, claro que não. Você está resolvendo a tua vida, você fala comigo, não dá mais, eu vou terminar esse tratamento, eu vou terminar esse relacionamento de funcionário patrão, e ele vai agir como ele quer, porque na hora que você avisou, ele não quis ouvir, né? Então, a pessoa fica numa melancolia inexplicável, uma confusão emocional. E o mais perverso é que o sistema glorifica esse vínculo, né? Então, os
Os serzinhos que não têm corpo físico estão lá, sugando agora o choramingo da pessoa, a melancolia da pessoa. Quanto mais relações mantemos abertas a partir de uma ferida, mais energia estamos entregando para esses seres. Porque o fluxo natural da sua energia se distorce e você deixa de vibrar no presente. Então você fica agora chorando, ai, porque que quando ela falou não sei quantas vezes para mim que não queria, né, que ela não vai abrir a casa dela para ninguém ficar pescando lá dentro coisa nenhuma, e que ele tinha que respeitar o horário de trabalho porque estava sendo muito bem pago. Então, agora a pessoa fica com a energia distorcida. Porque ficou deixando de vibrar no presente, ficou lá, agora ele fica lá lamentando o que ele não ouviu. E começa assim a vibrar em espiral, em dívida, em repetição, a pessoa fica mal. E isso bloqueia a capacidade de criar novas conexões saudáveis. Porque tudo que é novo se filtra através do velho. Quer dizer, se você não resolveu aquilo que era velho, vai resolver o que aqui agora? E o que acontece? Você atrai mais do mesmo repetitivamente. Quer dizer, ele vai continuar errando com outras pessoas. E a pessoa vai acabando indo para o chão. Porque que você está sustentando algo que não lhe foi pedido. E você se sacrifica gerando assim um controle de dependência. E vai se perdendo. E só sana se fechar esse circuito. E que já não há mais nada lá, que o passado não vai te dar, o que já não te deu, né? Agora a pessoa tem que tocar de para frente. Deixa eu não repetir esse mesmo erro na outra casa, na outra chácara, numa outra situação. Muito difícil, porque a pessoa ela fica ligada agora na burrice, né? Naquela energia de que perdeu e muito. Não foi uma casa, uma chácara que ele ficava ali meia hora, 30 minutos, uma hora, que ele recebe menos por mês. Não, foi um lugar grande. Então foi uma perda grande. Que a pessoa se prejudicou porque quis. Porque você vai avisando. E a pessoa, que nem eu falei, a pessoa se acha a última bolacha do pacote. É sim a última, mas toda despedaçada. Que ninguém quer, né? Então, você continua atado e que parte de você não quer soltar, né? Porque parte de você não quer soltar. Então, que parte de você teme ficar vazio. E às vezes, nem porque o vínculo é forte, mas porque não sabemos se sobrevivemos sem ele. Quer dizer, como eu vou sobreviver sem esse financeiro agora? Né? E essa é a verdadeira armadilha, que os seres estão ali, ó, sugando. Tem um jantar hoje, assim, de luxo com ele. E vão passar a noite toda com ele, ali se deliciando. Então, cuidado, que você não vê também está te olhando. Né? Que a gente acha assim, que nem agora estou gravando aqui o vídeo. Eu estou sozinha aqui. Não, tem um monte de seres aqui me olhando. Os que vibram para fazer o bem, os que vibram para fazer o mal, e os que vêm para aprender. Né? Como eu não tenho fendas, eu sempre que faço uma coisa, eu faço e pronto, não fico choramingando, eles não têm espaço para entrar. Né? Então, esse tipo de energia da pessoa que fica lá agora, ela chora, me engana, é um manjar para essas energias. E lembre que o que te rodeia está vivo. E ele se alimenta da sua negatividade, da sua burrice, de você querer coisas absurdas na casa dos outros. E algumas dessas formas de vida não te querem morto. Eles querem matar ele, não querem ele morto. E te querem assim, funcionando. Porque você é bateria nova para eles. A energia boa está sempre na melancolia, fazendo burrice. Então, eles se apegam assim, em conteúdos seus como formas, pensamentos,
parasitas astrais, são egrégoras, então, entidades de baixo astral, larvas energéticas, e estão vivos, esperando você dar ali uma fenda, uma flechinha para eles entrar e sugar você. E então, como eles atuam, né? Eles só querem que você continue vibrando em uma frequência específica, né? Medo, esteja medo sustentado, tristeza crônica, um desejo de você está sempre assim, um desejo insatisfeito, culpa não resolvida, porque essa energia ela é a mais densa, mais fácil de absorver. Você gera e nem um gerador, e eles se alimentam. E essas entidades não sentem, não têm moral, nem tem maldade também, é que eles se alimentam, precisam alimentar das suas burrice, e nem compaixão, e ela nem se interessa pelo seu destino. Não está interessada nisso, se você perdeu o emprego, deixou de perder. Ela está interessada no seu sofrimento, na sua alimentação, na sua dor, né? No seu ciclo vicioso da dor. Só interessa assim, o fluxo energético negativo que você emite em abundância, né? Que você emite em abundância, né? Em abundância. Então, eles estão em todos os lugares onde a densidade é constante, né? E principalmente em guerras, né? Em guerras eles estão ali, hospitais, né? Pensar bem quando você vai para um hospital, só em último caso mesmo, e se realmente vale a pena você estar indo, em prisões, zonas de violência, em relações caóticas, né, em pessoas profundamente feridas, né? Então um relacionamento ali do casal, para sair uma morte, é muito fácil. Não que eles querem a pessoa morta, mas eles vão provocando tanto, como eles não têm uma moral, que acaba ali um matando o outro, ou pelo menos um matando o outro. E se instalam não por causas, para causar, mas para viver do seu sistema caótico. E que você próprio os cria, como a Maristela, através de pensamentos repetitivos, né, carregados de emoção. Começa a ter assim vida própria e depois eles começam a pedir o seu alimento, né, a sua energia, sua atenção, sua energia. E o mais sinistro é que muitas vezes essa forma de pensamento se disfarça de você, né? Você fica tão conectado que você já não sabe que tem alguém ali te fazendo fazer aquilo, você pensa que é você mesmo, né? Que você vai pegar, fazer um exercício com um funcionário desse, é claro que os exercícios vão dar que ele não é nada, que ele acha que ele não é nada, nada. Tem pessoas assim que quando você está fazendo alguns testes, alguns exercícios, se você deixar, ele fica 4 horas ali olhando para você e não responde. Porque ele não consegue imaginar nada. Porque ele não é nada, ele acha que ele não é nada. Você já pensou como esse ser se diverte com isso? Né? Isso que é o mais sinistro. Porque a sua forma de pensamento alimenta eles, né? E você começa a sentir um desejo que nunca te sacia. E raiva que te queima, e se formou da sua repetição inconsciente. E agora você carrega isso consigo, né? Vamos pegar lá o Whindersson também, né? Ele entrou nessa forma de pensamento. E com só uma regressão muito bem feita para tirar esse rapaz desse lugar, né? Esse remédio, essas internações, não vai levar a nada, né? Não leva a nada. Olha lá, você não sai morto desse lugar. Não leva a nada. Tem que ser um bom tratamento, para ele entender aos poucos, é ele que faz isso com ele, onde está esse vazio dele, de fazer uma boa regressão. Porque se formou através da repetição inconsciente dele, que ele acha que ele não é nada, e agora a pessoa carrega isso consigo, né? E como uma sombra, um vírus,
no sistema. Egrégoras que vivem do fanatismo, né? Quando você é fanático, agora eu sou fanático, eu vou todo dia para a igreja, se tornou um fanático, eles estão ali com você, sugando essa energia do fanatismo, de fé cega, existem egrégoras religiosas, políticas, espirituais. Não pense que você, porque está dentro de um grupo espiritual, que você está protegido. Né? Dependendo do seu fanatismo, das suas formas de pensamentos, eles estão ali, entrando com você, esperando você na porta para depois ir embora. Eu já vivenciei isso com pacientes, né? De a pessoa falar assim para mim, o paciente fala assim para mim, não, vamos lá comigo em tal lugar, lá em Campinas, que tem um centro que faz uma cúpula, e eles tiram todas as energias ruins da gente, daí cada um fica quase louco lá recebendo, tirando as coisas dele, e quando ele sai, como eu tenho uma puxa de uma vidência, quando ele sai, ele grudou tudo nele de novo, né? E aí ele foi percebendo que isso realmente acontecia. Quando ele veio fazer uma regressão, né? E porque eu sempre cobrei um preço mais acentuado, porque eu fico mais hora com o paciente e faço menos sessões para um resultado bom. E eu lembro que ele até emprestou da irmã na época, embora ele fosse um engenheiro ali parece que é a Sanasa que fala, não sei, lá em Campinas, não lembro que foi muito tempo, um homem grandão, aqueles mãozona enorme, e ele ficou quase violento ali na hora da regressão. Mas quando veio, quando ele entendeu, quando permitiram que ele realmente entrasse na regressão, porque antes entrou um monte, uma fila enorme do obsessor, que ele havia prejudicado e matado em existências passadas, né? Então, quando tudo aquilo entendeu que liberando eles também estava liberado para se libertar, foi muito lindo. Então, não é qualquer coisa que tira uma pessoa que está muito emaranhada nos pensamentos, nas formas de pensamentos, né, negativas. E então, até assim, né, as pessoas testemunhas de Jeová, ideologias, movimentos sociais, tudo tem maneira. Eu já fui assim, quando eu trabalhava numa organização com câncer, da gente visitar uma família assim, que cada um era de uma igreja, um testemunho de Jeová, outro do sétimo dia, não sei o que, não sei o que. Era um contra o outro, né? Um contra o outro, um queria matar o outro. Você vê que não há paz dentro da casa, e cada um é de uma seita, de uma igreja, de uma ideologia, né? Você vê que eles estão ali também, porque são pessoas que têm pensamentos muito negativos contra si mesmos, não vê nada dentro deles. Então eles acham que sendo agressivo, eles vão se impor, né? E você está entregando toda a energia para essa igreja, para esse grupo, seja o que for. E mesmo um grupo que você fala, agora é um grupo tal, não sei o quê, se você não prestar atenção, você está entregando sua energia ali também. Hoje eu não participo de nada. E você entrega sem questionar, sem discernimento. E esse alimento de entidade, você está alimentando entidades que vivem dessa energia também grupal. E eles se protegem, né, para não ser pego. Eles disfarçam muito bem, é muito difícil da pessoa perceber. Não querem que você pense por si mesmo. Querem você robô. Que acredite, que repita e que obedeça. Né? Que você só acredite, repita e obedeça. Então, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que você fique repetindo, obedecendo, né? E que você acredite em tudo. Né? Isso aí, desde a antiguidade existia isso. Nós estamos no mesmo lugar. Nós não, porque eu não estou, não faço parte disso. Mas a maioria das pessoas no mundo continua repetindo as mesmas coisas de lá de trás. E por isso estão sempre doentes. E é quase impossível você sair de um sistema de crença, não sentir culpa, medo e ansiedade. Uma pessoa que está há muito tempo numa seita, numa igreja, seja no que for, no grupo que ela participa, se ela sair, ela vai sentir culpa, medo e ansiedade. É muito difícil. E a egrégora, ela está lá, né? Te colocando ali, né? Não, sai não, sai não, sai não, né? E não pode perder a sua fonte de energia. E se você sair, o fluxo diminui.
E também tomar cuidado com relações tóxicas. Você está numa relação onde que a pessoa não faz nada por você. Então ela faz uma coisinha que nem fez, né? Até é uma vergonha falar que fez. E ela fica se impondo para você, então você cai fora. E porque assim, basta você viver num padrão de sofrimento, aí eles se infiltram por lógica energética, né? Você é terreno fértil. E às vezes pessoas assim altamente espirituais são as mais drenadas. Porque, ai, eu sou espiritual. Mal sabe que eles estão drenando você também. Geralmente você vê essas pessoas, às vezes fazem palestras até bonitas, e eu chego até a ver, às vezes dá uma cutucada pela internet, palestras espirituais muito bonitas, a pessoa fala até que bem, mas ela tá lá, já veio de uma obesidade mórbida, já fez bariátrica, tem diabetes crônica. Então você vê por quê? Porque ela está sendo drenada. Está sendo drenada. E por isso que, assim, às vezes é triste quando uma seita, uma religião tira você de uma coisa lógica que é uma boa terapia. Onde realmente você vai saber quem é você e se conhecer, de onde doer. Que terapia de verdade dói. Dói. As primeiras sessões doem muito. Mas depois você começa a crescer. E aí você vai ver como é gostoso ser livre. E porque eles deram porque está havendo um campo aberto, né? Onde eles abrem, né? O seu campo está aberto. E quando você busca a luz sem ter assim limpado a sua sombra, muito perigoso você achar que foi curado por uma seita, por uma igreja, se você não limpa a sua sombra, é claro que aquilo vai voltar. E com tudo. Porque você é uma estrada. E a sua única proteção real é o discernimento. Discernimento. E aí, Maristela, como detectar numa paralisação com observação? Quando você repete pensamentos que não consegue assim, frear, esgotamento em certos lugares, intuição bloqueada, e limpar não é expulsar, né? A gente vê às vezes pela televisão, sai daqui, demônio, né? Sai daqui, não sei o quê. E hoje já vi isso pessoalmente também em alguns centros espíritas. Não adianta nada se expulsar aquilo e tá esperando lá na porta para pegar de novo, né? Você tem que reeducar aquela energia negativa também, aquela egrégora, aqueles parasitas. E limpar não é expulsar, é se transformar por dentro. Se ele não transformou ninguém por dentro, você não, seu líder, seja quem for, não está transformando você por dentro, ele não limpou nada. E é cortar o alimento e fechar a frequência, né? Fechar a frequência. Então, se você assim, se você quer plenitude, saia do personagem ferido, né? E quando que eu acho que eu consigo me curar? Agora. Amanhã eu vou refletir o que a Maristela está falando. Não, é agora. Muda a sua forma de pensamento. Sempre foi agora. E se não domina o seu corpo, você não domina a sua energia. Então, toda pessoa que está na minha frente, que ela está doente, já fui 4 vezes tirar pedra no meu rim, ela não domina o corpo dele, é uma pessoa doente, é uma pessoa que está sendo dominada por parasitas. É perigoso, porque você fala e os parasitas estão colocando na cabeça dele que ele vai conseguir você. É perigoso, por isso você tem que dar um corte e mandar embora quando ele está pedindo coisas absurdas, né? Que não é o pescar. Atrás do pescar tem coisas muito loucas que estão passando pela cabeça dele. Então sempre foi agora. E se você não domina o seu corpo, você não domina a sua energia. É perigoso pessoas assim, né? Perigoso pessoas assim que vivem doentes. Porque elas respiram superficialmente. E a sua atenção é sagrada. Começa a ter atenção nas coisas que você pensa, que você observa, que você faz. E não é para dá-la de presente ao que te machuca. Agora a fulana me mandou embora e me machucou e agora eu vou dar de presente, né? Porque você fica com tanto ódio, você está dando de presente. E aquelas formas de pensamento já estão pegando ali, se alimentando. E
Não é, você não muda isso com velhinhas, você acender tanta velhinha agora, você acender incenso, não são frases bonitas. Se não tem sentido para você, não copie e não imite ninguém. Por favor, não copie e não imite ninguém. Em que você pensa quando ninguém está vendo? Para pensar no que você pensa quando ninguém está vendo. O que alimenta em sua mente quando você está sozinho? Que história você repete na sua cabeça? Então você sabe que você é um doente ou uma doente. Então cuide de seus vínculos como um templo, né? Veja com quem tem vínculo com você, né? Como um templo, porque toda relação é uma troca energética. Tem pessoas que só você que dá. Tem que ter um equilíbrio. Você dá, ela dá o que em troca? Pelo menos ela dá respeito, né? Eu já fui muito tonta de fazer terapia de graça para parente. O parente te suga, te suga, te suga, te suga. E para ele não falar nem obrigado para você, ele escreve até uma cartinha fazendo maldade para você. Né? Isso eu não faço mais. Pode ser quem for. É não. E se insistir, vai pagar o dobro do que um cliente normal paga. Né? Porque ou ele vem pagando esse dobro, ou ele desiste. Porque ele suga você como ninguém. E não, onde não há troca, você está dando mais, não está recebendo, você está sendo uma fenda ali, né? E então toda relação tem que ser uma troca energética, é uma troca energética, depende do que você está recebendo. O que você está dando, o que você está recebendo. Se não há equilíbrio, cai fora. E se não há, caia fora. Corta, que nem eu cortei o funcionário, né? Cada pessoa, você sente um alívio, parece que você tomou um banho por dentro. E cada pessoa que se conecta altera nosso campo. E ela não está elevando o seu campo, ela está baixando. Né? Se ela não está elevando o seu campo, ela está baixando. E nós não temos mais tempo para ficar continuando baixando. E aqui termina a ideia de que alguém vai te salvar. Por favor. Não é possível, depois de eu ouvir todo esse vídeo, não sei nem quanto tempo estou aqui falando, e que ninguém vai te salvar. Ninguém vai te salvar. Olha suas formas, pensamentos. Olha quando você vai trabalhar, se você respeita o local de trabalho, se você respeita o seu patrão, se respeita o seu dia de trabalho, ao invés de trabalhar, você quer pescar no local, você quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não, você está bagunçando. Você perdeu o respeito. Né? Então, ninguém vai te salvar se você não se salvar. Você tem que ser uma pessoa melhor, né? E você é o guardião de sua energia. E se você não honra a sua energia, se rebaixando a esse ponto de mostrar que você é uma criança birrenta, eu quero pescar aqui. Uma criança birrenta, né? E não entende que a malha magnética do planeta mudou. Nós estamos colapsando. Então, o que acontece? Pessoas que não vê nada dentro delas, que se acha ninguém, que é um prato cheio para esses parasitas, vão perdendo emprego, vão perdendo a moral, vão ficando melancólico, a doença volta, né? Cuidado. Alguém está fazendo para você? Não. Você não quer despertar. Você não quer andar na moral, na ética. E né, se você não honra a sua energia, ninguém o fará. Nem todos vão sobreviver, né, nesse despertar que está acontecendo. Nem todos vão sustentar a sua luz. Porque despertar não é mágica. Sai, demônio. Não é mágica. É romper com tudo que você acredita ser. Né? Tipo assim, agora escolho ser eu. E nem todos estão prontos para isso. Muitas coisas que você amava, né? Ai, adoro ir para a igreja, às vezes pode ser gaiolas. Muitas das suas prisões muitas das suas assim metas, são prisões disfarçadas. E muita de sua relação eram assim transações, né? Disfarçadas de amor. E isso dói. Isso é apenas para os que estão fartos de fingir.
farto de fingir. Se eu fingir que eu estou fazendo o serviço naquele local e eu fico olhando para o ar, eu fico olhando para os peixes, eu fico olhando para cá, porque ela não está por perto, está lá fazendo outra coisa, não está me vendo. Claro que eu estava vendo, eu tenho câmeras vendo, né? E então, quando você está farto de fingir, as coisas vão mudar para os que já provaram de tudo, tudo quanto é besteira e não encontraram nada, nada, nada. Você vê que mesmo uma pessoa com um puxa de um iate, e ela vai sentir um vazio dentro dela. Você não viu o índice com todo o dinheiro que ganhou, que ganha, sente um vazio, porque não tem nada dentro da pessoa. A pessoa se acha um nada, nada, nada. Então, quanto mais vai esperar no campo real, não pode entrar com máscaras. Você não pode entrar com máscaras, né? Não pode entrar carregado, tem que chegar vazio, tem que chegar nu. E você está pronto quando decide ficar, né? Vazio, vazio. E eu pergunto assim, você vai voltar a dormir ou vai se tornar um criador, né? E nada que é denso, tem energia ruim, pode te ancorar, te sustentar em uma frequência alta. Ai, se você quer mesmo você fala que eu sou um bom funcionário, eu quero pescar agora. Só por Deus, né? Então, tá com a energia densa, vai perder. Sempre que há incoerência, há brechas. O cara foi incoerente, a brecha entrou. Não se eleva a frequência com situações, com rituais, com situações de rituais. Não se eleva, né? Eu leiteio aqui, depois eu faço isso, e aí ela vai ceder porque ela não quer me perder, porque sou um bom funcionário, eu tenho várias máquinas, eu levo o lixo embora. Só por Deus, né? Tive o maior prazer de falar para ele, chega, né? E disse ele pelo telefone, porque se eu dissesse aquela hora que estava indo embora, ele ia ficar choramingando e retorcendo tudo que eu estava falando, que eu não sou besta. Pelo telefone é não. Você quer entender ou não? É não. E desliguei, né? Então, você quer ser um humano que observa ou um humano que nutre? E você observa só as coisas e não toma partido. E nutrir você é uma coisa, mas nutrir tomando um partido, você também é um parasita. São como você passa a ser como fogos que, se não houver oxigênio, eles apagam, né? Você não só apenas se cura, você expande, liberta e transcende, né? Como usar sua energia para você? Começa a ser um criador, né? Não um destruidor, começa a ser um criador. O que você não usa, você perde. Lembra assim que uma vez eu comprei uma blusa que eu gostei tanto, uma jaqueta branca, não era cor, era cor fim, né? E eu gostava tanto, aquela branco gelo assim, e ficou anos ali guardado. Quando eu falei, nossa, hoje eu vou usar, tinha até esquecido que eu tinha essa japona, tava toda espatifada, né? Então, o que você não usa, perde. O que não reivindica, continua sendo roubado. Quer dizer, se eu deixo o cara pescar, eu estou sendo roubada. Roubando meu tempo, meu respeito, minha ética, medo de perder o funcionário. Que é isso? Então, presta atenção nas coisas que eu estou falando, né? E construir um canal de fluxo impenetrável. Um canal de fluxo constante. Então, para terminar, eu vou dizer isso bem claro. Você precisa de 3 coisas. Vou me curar? Vou. Autoridade energética, né? Autoridade energética. Parar de dar a quem não o honra. Você fica dando lá sua energia, fazendo uma alimentação boa para o fulaninho, fazendo isso, fazendo aquilo. Ele não te honra, né? Então, autoridade energética. Chega. Sair de vínculos onde não tem, onde não temos, assim, ficar se explicando e convencendo. Não quero convencer ninguém. E quem não estiver à altura dessa frequência não entra.
a pessoa tem arrogância, então não tem higiene, né, energética. Então, autoridade energética, né? Não dou mais a minha energia para quem não me honra. Chega, não quero mais. Não, eu vou aí conversar. Não, você não entendeu, acabou, né? E meus filhos são muito firmes, como o meu. Sempre converso com eles depois e os dois são muito firmes. Só não maltrate, mas você tá certa, chega. E vai vir coisas melhores, claro que sim. E dois, né? Integridade vibracional é coerência. Chega de drama. Ai, porque minha infância, porque meu companheiro, porque meu trabalho. Chega de drama, né? Seja uma pessoa coerente, que nem eu fiz. Isso não dá, chega. Não quero saber quando eu vou ter um outro, se vou ter melhor, não. Chega, isso não é para continuar. Coerência, né? Chega de drama. O que as pessoas sentem e faz, que elas estejam na mesma linha que você, né? E em terceiro lugar, visão criativa. Se você quer liberdade, então vibre como alguém que já é livre. Gratidão. Amor sempre.